O caso Orelha, Babari, família e os limites da justiça. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema pesado, um tema necessário. E vamos fazer uma análise de um caso que gerou uma onda de choque pelo país, que foi o do cão comunitário Orelha. A nossa fonte para isso é uma análise muito profunda da Regiane Zanetti, que não se contenta com o óbvio. Em vez de só descrever a crueldade, ela tenta, desmontar o que está por trás disso. Certo. E para isso ela usa ferramentas da psicanálise, da neurociência, do direito. A nossa missão aqui não é recontar a história, que, enfim, muitos já conhecem, mas sim entender as engrenagens, sabe? O que levou a esse ponto. É quase como abrir o capô de um desastre para ver o que falhou no motor, né? Exatamente. E essa abordagem é fundamental. A proposta aqui é uma reflexão que vai além do horror inicial. É uma análise ética, baseada nos fatos que foram documentados, sem cair no sensacionalismo que, nossa, muitas vezes acompanha casos assim. Pois é. A análise convida a gente a usar esse evento como um espelho, e o que ele reflete é bem desconfortável. Não é só o ato em si, mas as rachaduras na estrutura que deveriam ter impedido que algo assim acontecesse. Certo, vamos começar por uma dessas rachaduras, então. Que, na verdade, é uma ideia que a análise derruba logo de cara. Sabe aquele discurso comum de que vivemos em tempos bárbaros e ninguém se choca com mais nada? Sei bem. O da banalização do mal. Isso, pois é. A primeira tese forte do material é que, nesse caso, isso simplesmente não é verdade. A apatia não venceu. E essa é uma virada de chave na análise, porque joga por terra aquele discurso um pouco cínico, né? De que ninguém se importa com mais nada. Exato. Nesse caso, as pessoas se importaram, e muito. A reação não foi pequena ou isolada. A análise lista os fatos. Foi uma comoção coletiva, imediata. Moradores se mobilizaram, a pressão sobre o sistema judiciário foi gigantesca, a própria polícia civil agiu de forma mais intensa por causa dessa pressão. A gente viu protestos, manifestações online com alcance nacional. Ou seja, a barbárie existiu, claro, mas ela não foi um reflexo da sociedade como um todo. Foi um ato localizado, com autores e cúmplices muito bem definidos. Exato. A sociedade, na verdade, reagiu na direção oposta, exigindo justiça. Exatamente. E fazer essa distinção é crucial. A análise é muito cuidadosa ao separar o ato daquele pequeno grupo e de suas famílias da resposta da comunidade em geral. E por que isso é tão importante? Porque evita aquela generalização pessimista, sabe? A juventude está perdida ou a sociedade faliu. Não, o que a análise propõe é focar a nossa lente nos verdadeiros epicentros do problema. Que seriam? Aquele grupo específico de agressores e, talvez mais importante ainda, o círculo familiar que falhou espetacularmente na sua função de ensinar o que é um limite. É aqui que a coisa fica realmente interessante e sombria. O segundo ponto-chave da análise é que não foi um ato de um indivíduo, foi uma performance coletiva. Uma performance é uma boa palavra. E a fonte mergulha a fundo nisso, usando como base alguns estudos clássicos, como o de Zimbardo. Aquele famoso do experimento da prisão de Stanford, né? Sim, que mostrou como pessoas normais podem cometer atos terríveis quando estão em grupo e recebem um papel de poder. Exato. É que a psicologia de grupo tem regras próprias e elas podem ser bem assustadoras. Quando se age em bando, acontece um fenômeno de diluição da culpa. Diluição da culpa? Como assim? É como se a responsabilidade, que seria pesadíssima para uma só pessoa, fosse dividida em pequenas fatias, entende? E aí ninguém sente o peso todo. Um incentiva o outro numa espécie de reforço narcísico, onde a transgressão vira motivo de validação. E isso vai escalando. Vai escalando. O resultado é esse. O que começa com um ato de maldade pode terminar em tortura, porque os freios morais individuais simplesmente se desconectam. E os detalhes do caso Orelha parecem um roteiro dessa teoria na prática. A agressão não foi um impulso, um momento de raiva. Não mesmo. Foi algo prolongado, com requintes de crueldade. Eles filmaram, riram, transformaram a tortura em entretenimento. E não parou ali. A análise menciona a tentativa de afogar outro cão, o Caramelo. Nossa! Isso não soa como coisa de adolescente que não pensou direito, sabe? De forma alguma, a análise é categórica nisso. Impulsividade é uma coisa.
O que foi descrito é um comportamento organizado, sádico e compartilhado. Certo. Do ponto de vista da psicanálise, é como se o freio moral que todos nós deveríamos ter, o que os analistas chamam de superego. O superego. Exato. É como se ele simplesmente não estivesse lá. Aquele alarme interno que soa quando você passa de um limite, que gera culpa, que gera empatia pela dor do outro, no caso deles, parece que estava desligado. E esse freio, ele não vem de fábrica. Ele é instalado em casa, na convivência, na educação. Então, quando a gente vê adolescentes rindo da dor, filmando o sofrimento de um ser vivo, sem nenhum sinal de hesitação, a gente não está falando só de imaturidade ou rebeldia. A análise argumenta que não, que estamos diante de algo muito mais grave. É um processo de dessensibilização, quase de desumanização. E a neurociência ajuda a gente a entender isso de forma bem concreta com a chamada teoria do elo. A teoria do elo. Sim, décadas de pesquisa em criminologia mostram que a crueldade contra animais é um dos maiores sinais de alerta para a violência futura contra humanos. Não é uma teoria vaga, existe um mecanismo cerebral por trás disso. Como isso funciona na prática? Comportamentos violentos que não são freados, que não geram consequências negativas, ativam os circuitos de recompensa do cérebro. É a mesma lógica de um vício. Ah, entendi. O cérebro libera dopamina, a pessoa sente uma espécie de recompensa e a tendência é repetir e escalar a dose de violência para obter a mesma sensação. E o ponto que mais me marcou nessa parte da análise foi a crítica direta que ela faz. Qual? Tratar esse tipo de violência como coisa de criança ou brincadeira de mau gosto não é ser moderno ou progressista. É, na prática, uma negligência social que pode custar muito, muito caro no futuro. Ok. Entendi a parte da psicologia do grupo e da falha interna. Mas isso não explica tudo. Uma coisa é um grupo de adolescentes perder a noção. Outra, completamente diferente, é a reação dos pais. E aí que a análise, para mim, fica ainda mais assustadora. A fonte argumenta que a atuação dos adultos eleva o caso a um patamar de gravidade completamente diferente. Sem dúvida. Porque aqui a falha deixa de ser uma possível omissão na educação e se torna uma ação direta, consciente, para obstruir a justiça e garantir a impunidade. É uma cumplicidade ativa. Espere aí. Então a fonte não fala só de uma falha em educar, mas de uma ação deliberada para cobertar o crime? Isso muda tudo. Exatamente. A análise argumenta que é aí que a coisa descamba. O texto é bem factual. Ele lista as ações que foram documentadas, né? Houve tentativa de intimidar a testemunha usando arma de fogo. Com arma de fogo? Sim. Apagamento de provas, de câmeras de segurança, a demissão de um funcionário que poderia ser uma testemunha-chave. Nossa. E até viagens para o exterior logo após o ocorrido para fugir das consequências imediatas. Meu Deus, a análise resume isso de alguma forma. Qual a mensagem que uma atitude dessas passa para um filho? A mensagem é devastadora. A análise classifica isso como uma falha estrutural na função parental. Pais deveriam ser os primeiros representantes da lei, da regra, do limite. Certo. A primeira instância da lei. Exato. Quando eles usam o seu poder e dinheiro não para corrigir, mas para proteger o filho do erro, a mensagem que eles passam é perversa. A fonte usa uma frase que é de arrepiar. Você pode tudo, e se der errado, nós apagamos. Nós apagamos. Essa frase é muito forte. É a licença para não ter consequências. E a conclusão da análise sobre isso é dura, mas necessária. Essa atitude não protege um filho, ela forma um sujeito perigoso para a sociedade. Perigoso. Ela ensina, na prática, que as regras não se aplicam a ele, que ele está acima do bem e do mal. É o exato oposto que significa viver em comunidade. Perigosos e que aparentemente se sentiam blindados. O que me faz pensar, se as famílias agiram assim, com essa certeza da impunidade, como o sistema de justiça reagiu a isso? A análise entra nessa parte e aponta uma coisa bem reveladora. E aqui a discussão entra no campo da sociologia do direito. A análise destaca um fato documentado no processo. A primeira juíza designada para o caso se declarou suspeita para julgar. Ou seja, se afastou. Se afastou, alegando amizade íntima com as famílias dos adolescentes.
Mas o ponto crucial, o detalhe que muda tudo, é que essa declaração só veio depois que o caso explodiu na mídia e a pressão pública se tornou imensa. Uau! Quer dizer que a mobilização da sociedade que a gente falou lá no começo não serviu só para mostrar a indignação. Não mesmo. Ela funcionou como uma espécie de fiscalização externa sobre o próprio sistema. A sociedade ficou de olho e isso, talvez, tenha feito a diferença. Isso levanta a questão central, a pergunta de $1 milhão que a análise nos deixa. E se não tivesse repercutido? Pois é. E isso não é uma pergunta retórica, é uma crítica estrutural. Quantos outros casos que não viralizam, que não geram comoção, acabam sendo engavetados ou tratados com uma leniência que a lei não prevê? É uma pergunta assustadora. É como se o motor do sistema de justiça fosse potente, mas nesse caso ele só pegou no tranco porque a sociedade inteira estava empurrando. A visibilidade se tornou uma condição para o funcionamento ideal da justiça. E essa tensão nos leva a outro debate que a fonte aborda. A lei em si, especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Muita gente, na época, pediu uma punição mais dura, a redução da maioridade penal. Sim, e a análise trata esse ponto com muito equilíbrio. O ECA é apresentado como o que ele de fato é, uma conquista civilizatória, um marco na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Com certeza. O problema, segundo o texto, é que ele foi pensado para proteger jovens em situação de vulnerabilidade e para lidar com atos infracionais comuns na adolescência, não com atos de sadismo extremo, planejados, executados em grupo e com total ausência de remorso. Então o desafio é como aplicar uma lei de proteção sem que ela seja percebida como um escudo para a impunidade em casos tão extremos. Exatamente. É uma linha muito tênue. Como você protege a adolescência, que é uma fase de formação, sem negar a gravidade de um ato que destrói, que tortura. É complexo. E a análise encerra essa discussão com uma frase que, para mim, resume tudo. Responsabilizar não é destruir o futuro de um adolescente, é impedir que ele destrua o futuro de outros. Uma síntese perfeita. A responsabilização, então, não é vingança. É um ato educativo e, acima de tudo, um ato de proteção para o resto da sociedade. Sim. É o Estado dizendo, o limite que talvez não tenha sido ensinado em casa, ele existe e ele será aplicado. É o momento em que a lei simbólica, que falhou no núcleo familiar, se materializa através da lei do Estado. Certo. Então, tentando amarrar a nossa conversa, o que essa análise nos mostra é que o caso Orelha não é a história de uma sociedade apática. Pelo contrário. É a história de uma sociedade que se chocou e reagiu com força. O que o caso realmente ilumina são falhas gravíssimas em cascata. Começa com adolescentes que cruzaram uma fronteira fundamental da empatia humana. Certo. Passa por famílias que, em vez de imporem limites, construíram um muro de impunidade. Um muro. E termina no sistema de justiça que, ao menos nesse episódio, pareceu precisar de um holofote público para funcionar com todo o seu rigor. A barbárie foi real, mas a indignação também foi. Sem dúvida. E se a gente puder sair daqui com uma reflexão final, algo para além do caso, a análise nos deixa com uma provocação. A pergunta, o que acontece quando não há holofotes, é assustadora e necessária. Muito. Mas talvez a questão mais profunda seja outra. Ir além de apenas reagir ao choque depois que a tragédia acontece. Qual é o papel ativo de cada um de nós, na família, na escola, na vizinhança, na construção diária da empatia nas novas gerações? Como a gente pode criar um ambiente onde a crueldade seja tão impensável que ela não precise ser contida pela justiça, simplesmente porque ela nem chega a se formar como uma opção na mente de um jovem? Essa tarefa preventiva é a tarefa cultural que um caso trágico como esse nos impõe.